A Terceira Guerra Romano-Judaica. Também chamada de Revolta de Bar Coquebas, a Terceira Guerra Romano-Judaica ocorreu durante o governo de Adriano, e ela estendeu-se entre os anos de 132 e 135 d.C. Pouco se sabe sobre a sua origem, mas é certo que essa revolta iniciou-se após a viagem de Adriano pelo Oriente, na qual o imperador tinha o propósito de usar o helenismo como base cultural para o Império Romano. Muitas de suas decisões feriam a religião judaica, porque a idolatria e o paganismo eram a marca registrada de Adriano. Também devemos observar que se os pagãos odiavam e perseguiam os cristãos, o mesmo ocorria com os judeus. A revolta surpreendeu os romanos, de maneira que tropas imperiais foram emboscadas e acabaram tendo pesadas baixas. Além disso, a fortaleza romana em Cesareia, na Palestina, foi atacada e parcialmente destruída. A revolta espalhou-se por toda a província, e eles passaram a fortificar cidades e a fabricar armas. Os rebeldes tomaram Jerusalém. E entre eles havia um homem judeu, chamado Simão Bar Coqueba, que foi considerado o Messias pelos descrentes, passando a ser conhecido como Filho da Estrela. Esse homem comandou os rebeldes, e era tido como o príncipe de Israel. No entanto, ele não passava de um impostor. Muitos judeus seguiram esse falso Messias, e comunidades que não pertenciam aos judeus foram atacadas e massacradas. Os rebeldes hostilizaram os romanos durante 3 anos e meio, e a situação tornou-se cada vez mais séria. Bar Coquebas passou a controlar toda a rebelião, e Adriano foi obrigado a enviar o seu melhor general e cerca de 100.000 homens para tentar sufocá-la. Dion Cássio, um historiador romano, que viveu entre os séculos 2 e 3 d.C., relata que 50 esconderijos rebeldes foram encontrados e eliminados, 985 vilas judias foram destruídas durante a campanha, e que mais de 580.000 judeus foram mortos. A Terceira Guerra Romano-Judaica somente chegou ao fim no ano de 135 d.C., após Bar Coquebas, o Filho da Estrela, ser cercado e morto pelo general romano Severo. Depois da guerra, a Judéia viu-se totalmente destruída e deserta, onde milhares de pessoas perderam a vida, e muitos judeus sobreviventes foram feitos escravos pelos romanos, que passaram a vendê-los por valores irrisórios. Já os que não conseguiam trabalhar eram cruelmente enviados aos circos para servirem de entretenimento aos romanos. Esses pobres seres humanos eram mortos de diferentes formas, através dos gladiadores ou animais selvagens. Os romanos também tiveram muitas baixas durante a guerra, e posteriormente, Jerusalém foi reconstruída, de acordo com o desejo do imperador Adriano. A cidade recebeu o nome de Aelia Capitolina, e os judeus foram proibidos de entrar nela, sob a pena de morte. O nome da província da Judéia também foi alterado, e ela passou a ser chamada de Síria Palestina.